Olá, tudo bem? Há um tempão que eu prometi esse vídeo para vocês e eu vim aqui agora gravar esse vídeo. E meu coração tá assim, ó, tum, 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 porque finalmente eu estou cumprindo o prometido com você que me segue aqui no canal. E também eu acredito que vai interessar bastante a quem ainda não me segue, mas vai querer seguir. O nosso tema de hoje é, afinal de contas, qual o resultado do Invega Sustena no adoecimento do meu filho? Bom, gente, como vocês sabem, o Invega Sustena é uma medicação que é relativamente nova. Segundo o médico do meu filho, ela chegou aqui no Brasil em 2013, mais ou menos. Ou seja, o ano que vem, 2023, deve estar acontecendo a quebra de patente. E isso vai ser muito bom, porque é um medicamento caro, é uma injeção cara. A injeção está custando em torno de R$2.000, de 150 miligramas, a injeção que o meu filho faz uso mensalmente. E é por isso que interessa tanto que essa patente seja quebrada, para que mais e mais pacientes possam usar a injeção de Invega Sustena no caso da esquizofrenia. Sim, esse é um tema interessante, é um tema que a gente quer ouvir falar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal Leca Raine. Eu sou a Leca Raine e eu falo sempre sobre a mente, sobre a descoberta da nossa mente, descobrindo a nossa mente juntos, percebendo quais são as nuances, as subjetividades da nossa mente que a gente precisa entender. E não só a nossa, mas também a subjetividade das outras pessoas. Por que que isso é importante? Para facilitar os nossos relacionamentos amorosos e sociais, de uma maneira em geral, profissionais. E é importante também porque cabe a cada um de nós procurar aprender sempre, ou seja, errar menos. Quanto mais informação, mais a gente chega lá. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se. Eu vou pedir para você se inscrever e eu vou pedir também para você dar um joinha. Não se esqueça de dar um joinha. Com esse joinha, o YouTube vai entender que você gosta desse assunto, que você gosta dos meus vídeos, que você quer ouvir mais a respeito. Então, é o seguinte, minha gente, inscreva-se, compartilhe, passe adiante tudo o que você ouvir e ver aqui no canal. Eu só posso te agradecer muito e a gente vai crescer. Vamos chegar aos 1000 inscritos, se Deus quiser, o quanto antes. Ah, e além disso, também comente, diga o que você achou desse vídeo, diga o que você quer saber mais a respeito, porque aí eu vou gravar novos e novos vídeos sobre esse tema e nós vamos ficar juntinhos, você daí, eu daqui, e nós juntos conversando. O tratamento de um adoecimento mental, de uma doença, de um transtorno mental, não é fácil. É um tratamento longo e requer muitas e muitas idas ao médico para que ele escolha a melhor medicação. E não basta escolher a melhor medicação, é preciso que ela seja na dosagem certa, no horário certo, que ela seja tomada direitinho, enfim. Tem uma série de fatores que influem no tratamento da esquizofrenia. Tem também outras questões, como a subjetividade, a individualidade de cada pessoa. Eu, inclusive, gravei um vídeo essa semana passada, sobre isso, e eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser acessar esse vídeo e assistir, eu tenho certeza que você vai gostar.
Mas o nosso tema de hoje é especificamente o tratamento com o Invega Sustena. Eu trago aqui para vocês a experiência ocorrida com o meu filho. Como vocês sabem, o meu filho demorou muito a ter um diagnóstico da esquizofrenia. Ou seja, ele teve vários surtos, vários surtos, porque a medicação que ele tomava não fazia efeito. Normalmente eram antidepressivos, anti-ansiolíticos que tentavam mudar o comportamento dele, mas não conseguiam. Então, passados 10 anos, finalmente a gente conseguiu chegar ao diagnóstico da esquizofrenia. O diagnóstico partiu de um médico da clínica onde ele estava internado na época e não deu outra. Esquizofrenia paranoide. Por que a gente não desconfiava ou não chegou antes a esse diagnóstico? Por alguns fatores, a questão dos sintomas não serem muito característicos, ele não tinha alucinação, ou seja, ele não ouvia vozes, e normalmente os médicos se pautam nesse tipo de sintomas para poder fazer esse diagnóstico. Então, no caso do meu filho, infelizmente, demorou esse diagnóstico e a gente passou por altos percalços ao longo de todos esses 10 anos em que a gente não sabia o que ele tinha exatamente. Quando foi finalmente iniciado o tratamento, o médico de posse do diagnóstico, esquizofrenia paranoide, nesse momento o médico começou a prescrever uma medicação de segunda geração, que é a risperidona. A risperidona é uma medicação de segunda geração já, ou seja, ela deixa menos efeitos colaterais, mas ainda assim ela não foi o tratamento ideal para o meu filho. Ele continuava tendo delírios, ele continuava tendo um humor deprimido muito grande, pensamentos confusos, ele acreditava que estava sendo perseguido, ele sentia vontade de sair de casa, de sair sozinho, de sair perambulando pela rua. Ele não tinha uma referência de lar, de pessoas que o amam. Ele tinha um embotamento afetivo, sentia muita vontade de fazer uso do álcool, e a gente sabe que a bebida prejudica muito o tratamento de qualquer transtorno mental, e a esquizofrenia não é exceção. Enfim, todos esses sintomas que a pessoa com esquizofrenia apresenta quando não está fazendo o tratamento ou não está fazendo o tratamento adequado. Esse era o quadro do meu filho quando a gente começou finalmente a entender que ele precisava chegar a um profissional que realmente se interessasse. Lembrando que existem 2 gerações de medicamentos contra a esquizofrenia. O haloperidol, por exemplo, é de primeira geração e ele deixa mais efeitos colaterais. Depois vieram as medicações de segunda geração, que já vieram com menos efeitos colaterais, que é justamente a risperidona, aripiprazol, a clozapina, que inclusive o meu filho usa também. Ele atualmente faz uma associação de clozapina com o Invega, a injeção de Invega Sustena, e é justamente esse o tratamento que ele está fazendo hoje, essa associação medicamentosa por meio desse médico que se interessou pelo problema, pelo caso dele, e que percebeu que a risperidona que a gente começou usando na proporção para a esquizofrenia, finalmente, não estava surtindo o efeito desejado. Então, esse médico entrou com a clozapina. A clozapina, ela é
direcionada aos pacientes que são refratários ao uso da risperidona. A risperidona é quetiapina, inclusive ele chegou a usar também, mas também não obteve resultado. Então a clozapina veio já, deu uma melhora no quadro que ele apresentava. Mesmo assim, continuaram os delírios, mesmo assim continuaram esses pensamentos confusos e perturbadores, a ponto dele delirar, achar que tinha pessoas esperando por ele para morar em outro estado, para ir para São Paulo, enfim, enquanto nada disso acontecia, ele acreditava piamente nisso, porque eram os delírios que estavam sempre muito presentes, tornando os pensamentos confusos. E é por isso que, quando a gente entrou com o Invega Sustena, a gente pôde perceber uma melhora significativa. A melhora que ele teve foi grande em relação ao quadro que ele vinha apresentando apenas com a clozapina. O Invega Sustena mudou o olhar do meu filho, ele mudou o olhar, a forma até de olhar para mim, até a forma de olhar para as pessoas mudou. Ele passou a olhar com um brilho nos olhos, uma forma diferente de você se sentir mesmo envolvido por aquele olhar, como acontece com as pessoas normalmente. A gente olha para uma pessoa, a gente percebe o brilho no olhar dessa pessoa. Então, no caso do meu filho, há muito tempo, há esses 10 anos pelo menos, que a gente não via um brilho no olhar dele como a gente vê hoje. Então, eu digo assim, se nada mais melhorasse com o Invega Sustena, só o fato do meu filho ter esse brilho no olhar, essa esperança de vida no olhar, só isso aí já teria valido a pena. A melhora, portanto, surgiu não somente a partir desse olhar com mais brilho. A melhora surgiu também em relação aos pensamentos, que ficaram menos desorganizados. Os pensamentos agora têm uma sequência lógica. O que ele fala faz total sentido. E isso também foi obtido com o uso do Invega Sustena. E tem mais, ele também passou a fazer planos, a pensar no amanhã, a pensar no futuro, como algo que deva ser trabalhado desde hoje. Isso é muito bom também. Sem contar que os delírios desapareceram. Quando eu fiz o outro vídeo que eu falei para vocês sobre o mesmo assunto Invega Sustena, se você quiser assistir, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link para esse vídeo. Pois bem, naquela época que eu gravei o vídeo, deve ter um mês, mais de um mês, ele ainda tinha delírios. Esses delírios, eles desapareceram. Eles não estão mais presentes. E eu só posso imaginar que vai melhorar mais ainda. Porque, segundo o Dr. João Augusto, que acompanha ele, o médico que acompanha ele, traz uma melhora em até 5 meses. Nos primeiros 5 meses de uso, ele ainda vai trazendo outras melhoras. E a clozapina, que ele vem usando também associado, pode trazer melhoras, benefícios até 2 anos de uso. Ou seja, a pessoa está há 2 anos usando a clozapina e consegue ter alguma melhora. A associação dos dois, então, deve trazer benefícios ainda mais para frente. Agora,
hoje, baseado hoje. Se você perguntar, Leca, como está o seu filho hoje? Eu digo, ele está bem melhor, ele está centrado, os pensamentos organizados, com uma sequência lógica. A afetividade foi retomada, ele abraça, ele beija, ele sente carinho, a gente recebe carinho e a gente pode dar carinho, a gente pode tocar, a gente pode abraçar, coisas que não aconteciam antes. Em relação à bebida, a vontade de beber também não existe mais. Ele não fala mais nesse assunto, ele não toca mais no assunto bebida, como era um assunto assim que sempre estava vindo à tona, agora não mais. A questão do cigarro, continua fumando, continua fazendo uso do cigarro, mas também de uma maneira menos compulsiva, ou seja, ele vem fumando menos, ele vem conseguindo fumar menos, porque antes tinha umas crises, umas recaídas, onde ele começava a fumar e não parava de fumar, um atrás do outro. Essa compulsão, por falar em compulsão, também a compulsão alimentar, que às vezes acontecia, não era sempre, mas às vezes acontecia, a compulsão alimentar não está acontecendo mais. Nem a compulsão por Coca-Cola, nem por, como eu falei, o cigarro, não está acontecendo mais. Foram muitas melhoras a partir do Invega Sustena e é por isso que eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para vocês. Esse vídeo tem justamente esse único objetivo, que é trazer a experiência do que aconteceu com o meu filho, porque quem sabe não pode ajudar outras pessoas. Eu recebo muitas comunicações de pessoas aqui no canal preocupadas justamente porque não estão ainda encontrando a medicação adequada para os seus filhos, para os seus maridos, esposas, enfim. E eu posso dizer para vocês que a medicação realmente faz a diferença. O meu filho é a prova viva de que a medicação faz toda a diferença. Bom, gente, é isso. Uma ótima semana. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.